O tema de hoje é sobre responsabilidade, porque como que a gente pode se lançar a liderar alguém, a acompanhar alguém, a mostrar o caminho para alguém, sem que isso nos coloque no caminho da responsabilidade. Eu quero mais uma vez com você abrir o texto bíblico, e agora eu me peguei aqui num enrosco. Ainda bem que tem uma Bíblia enorme aqui, né? Que eu estou com o tablet da Giovana. Tem Bíblia aqui, Giovana? A Bispo Deide vai me ajudar. Nós vamos abrir no texto que está ali. Durante todo o mês nós vamos ler o mesmo texto. Isso nos ajuda a fixar, né? Que é Marcos capítulo 6, de 30 a 44. Marcos, capítulo de número 6, nós temos anotado ali, ó, de 30 a 44. Amém? Está para trás, aqui. Obrigado, Bispa. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se. Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês mesmos de comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens. Então, irmãos e irmãs, nós estamos diante desse texto novamente, que vamos no decorrer desse mês saborear. E hoje o nosso tema é responsabilidade. Resumindo, né, aquilo que é por definição, responsabilidade é uma incumbência, ou uma tarefa que cabe a alguém. É uma obrigação que está relacionada ao nosso próprio comportamento, como resposta ou efeito dos próprios atos relacionados a outras pessoas. É uma definição que após minhas leituras eu tirei. Então, responsabilidade, primeiro, é uma incumbência, é uma tarefa, né? Responsabilidade é um trabalho a ser feito. Portanto, ele está relacionado àquilo que nós construímos como caráter, aquilo que nós construímos a partir de nós mesmos. E quando a gente sabe que temos tarefas, a gente responde a essas tarefas, e essa resposta a essas tarefas a gente chama de responsabilidade. A gente fez a tarefa porque a gente é responsável. A gente cumpriu a tarefa, a gente tem atenção na tarefa, porque a gente tem um comprometimento já forjado em nosso caráter para com aquela tarefa, e a maior parte das vezes é relacionada às outras pessoas. Por isso nós vamos falar de responsabilidade social,
responsabilidade, ou coisas, né? Responsabilidade ambiental, né? Quando a gente, então, por causa daquilo que, a partir do nosso comportamento, das nossas ações, a gente faz, a gente desenvolve como tarefa, isso sempre estará em relação a alguém ou a algo. Então, quando a gente olha para o nosso texto bíblico básico ali de Marcos 6, a gente percebe, portanto, que a responsabilidade, ela não deixa de ser, eu diria, traços de um caráter que nós recebemos de Jesus por ensinamento, que nós recebemos de Jesus por modelo. E aí a gente volta no tema do domingo passado, que recebemos por Jesus porque ao ver Jesus as multidões teve compaixão. Essa compaixão o levou a olhar para as dores, para as necessidades da multidão e buscar atendê-las. E a gente sabe que então isso ele fez por quê? Porque ele assume uma postura de liderar diante daquela situação. Então, quando a gente olha compaixão e liderança, nós percebemos que é impossível sermos movidos por compaixão e liderança sem que isso nos incumba de uma responsabilidade, sem que isso nos chame a um lugar de posição. Liderança já pressupõe lugar de posição, e quando a gente toma um lugar de posição, a gente assume responsabilidade. E eu quero hoje trabalhar com vocês duas coisas muito importantes sobre responsabilidade, que a gente precisa refletir, porque à primeira vista sempre a gente pensa na responsabilidade, então, só a partir do trabalho. A própria definição diz que é uma obrigação, e quando a gente pensa em obrigação, nem sempre a gente está afim de fazer, nem sempre a gente está afim de corresponder, mas passa por ela. Jesus falou: sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Então a gente assume esse lugar. Responsabilidade, eu queria ir um pouco além quando a gente pensa nessa palavra e perceber que ela é fruto daquilo também que a gente deseja e almeja. Ontem, nasceu filho de um amigo meu, e que coisa extraordinária, fruto de um desejo a criança, fruto de algo que eles almejavam, fruto de algo que desejaram muito tempo, e se organizaram, se disciplinaram, fizeram tudo aquilo que era esperado, que lhes foi exigido e obrigado, e eles foram agora recompensados com esse bebê. Mas antes disso, eu olhava às vezes só o casal, então eles viajaram para muitos lugares, a grana era para os dois, e eles não tinham nem cachorro, ou tinha na verdade, mas é menos comprometedor, mas eles então tinham tempo e muitas outras situações que eles podiam apenas considerar os dois. Agora, o mesmo filho que traz essa alegria, agora também exige deles responsabilidade. Mas olha só, mesmo assim desejaram e almejaram o filho. Então, quando a gente olha no processo do discipulado, responsabilidade, quando nós alcançamos esse lugar, esse status no reino de Deus, isso significa então que é fruto daquilo que Deus fez por nós, daquilo que nós almejamos e alcançamos no Senhor. Jesus falou: olha Pedro, olha João, vocês que são pescadores e buscam peixes hoje, um dia eu farei vocês pescadores de homens, um dia vocês serão meus apóstolos, um dia vocês serão meus discípulos. Então, almejar ser discípulo de Jesus, ter esse status, estar nesse lugar, que é de honra, que é de acolhimento, que é de aceitar de Deus o quê? Uma tarefa. Isso então também nos envolve, nos cobre de responsabilidade para a realização, nos cobre de responsabilidade que a gente, portanto, assume, não só como obrigação, mas porque nós buscamos, porque nós queremos. Quando nós olhamos para alguém abençoando a vida de outro e falamos: puxa, que legal, eu gostaria tanto de ter isso, você precisa almejar aquilo, buscar aquilo, você precisa desenvolver-se para estar naquele lugar. Mas quando você assume, o que diz a palavra de Deus? Quanto mais é dado,
mas também é requerido. Esse é o lugar da responsabilidade. Mas percebam que quando você chega nesse lugar, você já desfruta, você tem o fruto, você está agora posicionado do reino de Deus, você está no lugar que Jesus espera que você ocupe, você está no lugar que Ele quer, para que você esteja, a fim de que sua missão e sua obra continue sendo realizada. Eu tenho 2 exemplos, então, que eu gostaria de usar. Um deles, eu recebi, da ministração também no encontro que fizemos da semana passada. Aí fica uma dica, a gente precisa se alimentar, portanto. Por isso nós estamos aqui todos os domingos. Eu fui nesse retiro para me alimentar, como vocês se alimentam, e recebi muitas coisas, e elas estão marcando os passos da minha caminhada. Então aproveite toda vez que você puder ser ministrado na palavra de Deus. E um desses textos fala da tarefa de Moisés em conduzir o povo pelo deserto. Eu já até citei, quando você lê lá nos capítulos 32 e 33, de modo muito específico do livro de Êxodo. E o que a gente percebe? Eles já estão no deserto. E quando eles estão no deserto, num dado momento, Moisés vai ao monte para receber as tábuas da lei. Enquanto ele está no monte, o povo que ficou sozinho e foi durante 40 dias, se perdeu. Falou, cadê nosso líder? Não estamos sendo levados para lugar nenhum? Vamos tratar então das coisas que nós mesmos decidirmos. E a gente sabe, a narrativa vai dizer que construíram um bezerro de ouro para a sua adoração. E a gente lembra, que eles saíram por livramento e mão forte e se entregaram ao Senhor que Moisés servia. Então, quando Moisés desce e vê, Deus fala para Moisés, olha, o povo lá está fazendo o que não deve, então desce depressa. E então, diante do pecado do povo, diz lá, Êxodo 32, de 30 a 34, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Olha, a liderança de Moisés está tornando responsável, ele está buscando a responsabilidade agora pelo povo e pelo pecado do povo. Ele assume isso, porque ele é o líder do povo. E então, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, a intercessão do líder. Ou, se não, olha só o que ele diz, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Moisés agora assume uma responsabilidade imensa por aquele povo que ele assumiu, por aquele povo que ele diz, tá bom, eu vou liderar esse povo. Então agora, por compaixão, por amor ao povo, ele está dizendo, Senhor, olha, perdoa-lhes os pecados, porque eu estou liderando esse povo, eu assumo isso. Então, Senhor, eu estou dizendo agora, ou o Senhor lhes perdoa, ou risca o meu nome do livro da vida. É isso que ele está fazendo. Irmãos e irmãs, diante daquilo que Deus põe em nossas mãos, como fruto do nosso desejo, da nossa vontade de alcançar nele, sempre lembre-se, isso trará também responsabilidades. Eu lembrei de uma outra passagem, que Paulo diz, somos como vasos de barro, e nós acolhemos o tesouro de Deus em nossa vida. Deus sabe que a gente é frágil, mesmo assim, Ele nos entrega o seu tesouro. E diante disso, qual é a responsabilidade que Paulo vai destacar? Precisamos nos tornar dispenseiros agora. Precisamos agora nos tornar aqueles que reconciliarão o mundo com Deus. Essa é a responsabilidade, fruto do tesouro de Deus que é derramado em nossa vida. E ele continua então, diz o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado
Moisés voltou e ele precisou refletir como líder sobre isso. O que é que Deus está dizendo? Eu não vou com você, Moisés. O pecado foi demais para que eu continue com eles. O pecado foi demais para que eu possa permanecer no meio do povo, para que a minha presença esteja, afinal de contas eu sou santo e não habito no meio do pecado. Olha que legal, gente. Quando chega no capítulo 33, versos 15 e 16, continua Moisés dizendo: então lhe disse Moisés: se tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então Moisés teve, diante da sua responsabilidade, também a consciência de que um anjo não seria a mesma coisa que a presença de Deus. Seu relacionamento, sua vida com Deus, o levaram a perceber, lhe deram como legado, lhe deram como também discernimento da sua responsabilidade, que ele era um vaso de barro, e só poderia ser capaz de levar sua tarefa até o fim com a presença de Deus. Não adianta a presença do anjo, não adianta a presença de Arão, não adianta a presença de Josué, a presença de Deus. A presença de Deus é outra dádiva que recebemos, que nos ajuda a gente manter a nossa responsabilidade no lugar. Percebam que Moisés não apenas disse: se o Senhor não está a fim de perdoar o pecado do povo, então o Senhor pega e risca meu nome. Mas ele vai além e diz: se o Senhor não for conosco, nós também não iremos. Nós também não iremos, porque ele sabia que a dádiva da presença de Deus em sua vida, que tornaria capaz o caminho ser próspero, e os povos conhecerem que aquele povo tem um Senhor, tem um nome. Eles não iriam se não fosse em nome do Senhor, em nome daquele Deus. Olha que revelação, e quanto isso não nos ajuda. Por isso que a gente não pode fazer na força do nosso braço. Por isso que às vezes, por mais inquietos que a gente possa estar, por mais preocupados que a gente possa estar, como Jesus, por qualquer coisa nesse mundo, nada acontece debaixo do céu, se não for pela mão do Senhor. Então é melhor a gente estar com Ele, é melhor a gente não abrir mão da presença de Deus nas nossas decisões, no nosso caminho, nas responsabilidades que precisamos, inclusive como discípulos e discípulas, fazermos. O Senhor tem que ir conosco, Ele precisa estar conosco. Então a responsabilidade é fruto da presença de Deus em nós. Olha, eu quero te dizer nessa noite, ouso dizer, que se você não estiver cheio da presença de Deus, você não terá responsabilidade alguma pelas coisas de Deus. Olhemos para o texto. Os discípulos chegaram para Jesus, porque eles ainda estavam em construção, não eram os discípulos que Jesus ainda queria que no final do processo fossem. O que eles viram para Jesus e dizem? Senhor, vamos dispensar a multidão, para que cada um cuide de si mesmo, para que cada um busque seu próprio alimento, para que cada um se supra. Irmãos e irmãs, no reino de Deus, e quando estamos cheios de Deus, não é essa postura que a gente deve ter, porque essa é uma postura de conformismo, essa é uma postura de ser humano natural, cada um cuida de si, Deus cuida de todos. Mas quando nós olhamos para a postura de Jesus, ele leva os discípulos a tomarem outro caminho. Quando Jesus os chama de discípulos, ele diz: o meu discípulo não faz assim. O meu discípulo assume a responsabilidade de discípulo. O meu discípulo, a minha discípula, vocês darão de comer a essa multidão. Que coisa extraordinária. Essa palavra me encheu, porque eu tenho até meu 4º ano aqui, né? E tenho buscado em Deus as respostas pela falta do nosso crescimento. E Ele me diz assim: sem mim nada podeis fazer. Me busque primeiro então, porque não está suficiente. Está suficiente a presença de Jesus em sua vida para que você chegue ao lugar da responsabilidade? E a gente é fácil verificar. Dentro das responsabilidades que você tem na presença de Deus, como você tem executado as tarefas?
Como você tem dado conta das suas tarefas que Deus colocou sob os seus cuidados diante dele? Se elas não estiverem sendo frutíferas, se elas não estiverem sendo prósperas, porque em Deus as coisas acontecem, a presença de Deus faz com que tudo se frutifique, a presença de Deus, portanto, faz com que o mundo reconheça, as outras nações os reconheçam. Então é preciso que você verifique qual o nível da presença de Deus em sua vida, para que então você perceba isso a partir da execução das tarefas, como estão sendo executadas suas tarefas são executadas com compaixão, com liderança, com responsabilidade, para te identificar como discípulo e discípula de Jesus. Outro exemplo que eu quero citar é de uma literatura muito conhecida no Brasil, extraordinária, desde o meu tempo de adolescente, que é o livro Pequeno Príncipe, né? De Antonin de Saint-Exupéry. Né? Eu acho que, não sei se é bem assim, é francês, estou estudando, mas não cheguei a tanto. Ele, num dado momento, quem lembra do diálogo dele com a raposa? Muito legal, né? Mas para você que não lembra, está lá no capítulo 12, e esse diálogo é muito legal, e chega no momento que a raposa coloca o seguinte, tu não és, falando com o pequeno príncipe, tu não és para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros meninos. Eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Então, desenvolver relacionamento, que é uma das bases do discipulado, é amizade com outra pessoa. Estar diante de outra pessoa e ela te considerar mais do que como qualquer outra. E você também estar diante dela como discípulo de Jesus, e aí é uma tarefa, dever considerá-la mais do que qualquer outra. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, mas nada vai acontecer se você não assume essa responsabilidade de ganhar almas para Jesus, de ganhar discípulos e discípulas para Jesus, entende? É um excelente exemplo, porque as pessoas não podem ser como outras 8 bilhões que estão no mundo. Que são as pessoas do mundo para nós? Nada. Que é a pessoa que, quando você está passando por uma calçada, ela passa por você? Ninguém. Para você, ninguém. Mas para aquele que é discípulo e discípula de Jesus, é alguém com quem você deve buscar relacionar-se, com quem você deve buscar cativar, com quem você deve, então, cativar é criar laços, com quem você deve se aproximar, com quem você deve se importar, porque é isso que está Jesus dizendo, dá-lhes vós mesmos de comer, significa, se importe com essas pessoas, assuma a responsabilidade, meu discípulo, assuma a responsabilidade, minha discípula, e faz com que essa multidão não seja apenas um mundo de gente, mas faça diferença na vida dessa multidão. A raposinha está dizendo, se a gente se cativar, agora eu serei o seu mundo e você será o meu. Não importa quando fores, eu terei todas as conquistas que você me deu e você terá as que eu te dei. E vem a célebre frase, tu te tornas totalmente, na verdade é eternamente responsável por aquilo que cativas. Irmãos e irmãs, eu tenho discipulado falado que esse é um dos grandes segredos, se a gente pode usar essa palavra, quando a gente usa a palavra relacionamento. Se você quer de fato assumir a responsabilidade com alguém que não conhece a Jesus, você precisa cativá-la, você precisa se relacionar com ela, você precisa com que ela te veja não apenas como mais 100 milhões, mas como uma pessoa. Essencial, importantíssimo. Aos nossos líderes de célula e aos nossos aprendizes eu tenho que dizer isso. Então, as pessoas com quem vocês quiserem que estejam em suas células, vocês
terão que apenas ir mais e apenas fazer um convite: vamos à minha célula. Se você quer trazer alguém a Jesus, você precisa ir além de simplesmente fazer um convite: vamos à igreja, ao templo. Você precisa relacionar-se com aquela pessoa para que você seja para ela diferente dos outros milhares. E eu estou dizendo isso como discípulo e discípula de Jesus. Elas precisam perceber o nosso comprometimento e a nossa tarefa com o Senhor Jesus. Logo, responsabilidade também é fruto de relacionamento. E relacionamento é algo muito lindo, é algo extraordinário. Eu espero que você tenha alguns amigos em sua vida, algumas amigas em sua vida, porque na hora que você precisar, de fato poderá contar com essas pessoas. Agora pensa que você pode, sendo amigo dessa pessoa, levá-la à salvação. Pensa que você, na condição de amiga e amigo de uma outra pessoa, dará a ela o bem mais precioso, né? Que é conhecer a Jesus. Isso é algo extraordinário e a gente precisa assumir e viver nessa responsabilidade. E se ainda assim ela não decidir por Jesus, você ganhou uma amiga, você ganhou um amigo. Eu tenho um amigo em Cataguases que, por alguns detalhes, como Paulo lá com o rei Agripa, não está no caminho de Jesus, mas continua sendo meu amigo. Quando eu vou lá, ele faz questão da gente se encontrar, da gente almoçar, da gente tomar um café e a gente se falar. Como eu disse, o primeiro ponto ainda, né? Responsabilidade é fruto daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente busca, daquilo que nos satisfaz. Não é apenas obrigação, porque eu considero esse meu amigo. Esse mesmo que ganhou a criança ontem, né? Nós estamos super felizes por ele. Vocês também conhecem, é o pastor Fabrício, né? Então, assim, teve uma luta imensa, décadas, né? Mais de uma década pelo menos, buscando, fazendo tratamentos, e agora foram presenteados. Coisa maravilhosa. Toda a responsabilidade que eles terão agora é fruto de um presente de Deus. É fruto daquilo que eles almejaram e buscaram. Então, quando eu pergunto por sua responsabilidade nesse ponto, eu pergunto: o que você tem almejado de Deus? O que você tem almejado em Deus? E eu vou para o meu segundo e último ponto. Responsabilidade também não deixa de ser fruto das bênçãos. Deus não nos dá responsabilidades para que a gente fique de mãos vazias. Deus não nos dá responsabilidade para que a gente fique de mãos vazias. Ele nos abençoa. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que, primeiro, somos amados. A nossa responsabilidade não é gratuita, nós somos amados. Olha o que diz em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos responsabilidade no amor para com os outros, para com o nosso cônjuge, para com uns aos outros, para com as pessoas do mundo, porque primeiro fomos alcançados e amados. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, é por amor. E conhecemos o versículo, né, de João 3,16, porque Deus amou o mundo, incluindo a gente, Ele entregou seu Filho na cruz. Então, irmãos e irmãs, responsabilidade é fruto de amor, de bênção de Deus na nossa vida. Não é algo só pesaroso, tem um trabalho a ser executado, mas a gente não está de mãos vazias. Nós somos amados, não estamos sozinhos, não iremos sozinhos. Jesus diz: estarei com vocês durante todo o tempo, E ainda quero ler Romanos 8, 38 e 39, outro texto tão conhecido na gente sobre isso: pois estou convencido, diz o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus nosso Senhor. Esse é o amor de Deus. A segunda bênção que eu quero compartilhar, que além dessa de que a responsabilidade da gente amar vem porque Deus nos ama primeiro,
é de que a gente também recebe os dons de Deus. A gente não, nossa responsabilidade não é fruto de mãos vazias, mas é fruto de todo o dom de Deus dispensado sobre a nossa vida. Olha o que diz 1 João 3,1. Vejam como grande é o amor de Deus, nosso Pai, que para sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nesse ponto B, então, na verdade, tem um C, que antes de recebermos os dons, nós somos feitos filhos de Deus. Então, somos feitos filhos de Deus porque Deus não nos trata mais, como diz Jesus, como servos, embora o sejamos, mas como Gálatas 3,26 vai dizer: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, somos amados, nos tornamos filhos, não somos quaisquer, somos filhos. E por fim eu quero então também dizer que nós recebemos o Espírito Santo como dom de Deus para o exercício da responsabilidade. Nós não estamos de mãos vazias. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Gálatas 4,6 vai dizer: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, Jesus, para habitar em vossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. Então percebem como que Deus nos ama, nos torna filhos e nos concede o Espírito Santo? Nossa responsabilidade é fruto das bênçãos que recebemos de Deus. Por isso também, Paulo, parafraseando Jesus em Atos, vai dizer: de graça recebeste, de graça dai. Como que a gente pode ser galardoador de tantas bênçãos e promessas e não compartilharmos isso, e não passarmos isso para frente? Sobre os dons do Espírito, 1 Pedro 4,10 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Você é galardoado com a multiforme graça de Deus, e o dom que você recebeu, agora você o exerce por responsabilidade, porque você recebeu. É simples assim. Eu termino, irmãos e irmãs, então recordando para nós nessa noite que a responsabilidade, ela na nossa vida não pode ser só fruto de obrigação. A obrigação é prazerosa. A obrigação é fruto do que recebemos primeiro. A obrigação de sermos responsáveis para com o que Jesus nos deu é primeiro, porque nós buscamos isso, ser discípulos e discípulas de Jesus, almejamos isso para a nossa vida, queremos e buscamos crescimento como discípulos e discípulas de Jesus, e por isso Ele nos diz: dai de comer às multidões, dá de comer às multidões. E segundo, porque também a responsabilidade é fruto das bênçãos de Deus, que nos ama, que nos faz filhos e que nos concede o Espírito Santo, para que a gente não vá de mão vazia. Então, quando você receber uma incumbência de Deus, uma tarefa de Deus, seja no contexto da igreja, seja diante de alguém, não assuma a posição de não discípulo. Ou se você percebe que está como aqueles que estavam ainda em construção, agilize esse processo na sua vida, para ser um discípulo e uma discípula de Jesus, que está concluído, ou boa parte. Porque então, quando Jesus disser: dá-lhe vós mesmos de comer, vocês verão um milagre acontecer. Vocês presenciarão coisas extraordinárias da parte de Deus. E vocês serão instrumentos de Deus para que isso aconteça. Quererão olhar para vocês, e vocês, ao fazerem isso, vocês apontarão Jesus Cristo, porque vocês sabem que tudo procede dele e é para ele. Amém? Então, irmãos e irmãs, quando diante das tarefas que nós temos em nossa igreja, nós precisamos olhar para elas e perceber o quanto elas refletem o nosso desejo por Deus, pela presença de Deus
e a presença de Deus refletindo em nós a partir das suas bênçãos, do seu amor, da sua filiação e do Espírito Santo em nossa vida. Afinal, nada nos falta. Que desejemos ser discípulos e discípulas de Jesus e sermos agraciados pelo Senhor, a fim de que a responsabilidade seja assumida por nós. Que Deus nos abençoe. Amém?